Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir, enquanto ainda estamos em pé, as nossas Bíblias, na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos do 25 ao 27. A palavra do Senhor nos diz assim, tá aqui? Tá. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 25 a 27. Isso. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Queridos, nós estamos em uma campanha de oração onde nós estamos consagrando os nossos meses, né? Para fechar o ano que vem, a consagração de todos os meses para o nosso ano de 2026. Eu gosto de fazer essa reflexão toda vez nesse texto em que Paulo, dado esse momento aqui, por volta ali de 55 anos depois de Cristo, Paulo fala aos nossos irmãos de Corinto. Corinto é uma igreja de uma cidade grega, onde a influência dos esportes, da luta, desse estilo de vida era muito forte naquela época, né? E quando ele usa essa linguagem, ele tenta trazer a atenção e trazer uma realidade daquele povo para que ele pudesse expressar e chegar à finalidade do que ele queria, do seu objetivo aqui, pregando a palavra do Senhor. E ele usa essa comparação da vida dos atletas e fala e traz isso com paralelo à nossa vida cristã, certo? E o tema dessa breve mensagem hoje é a disciplina na vida do cristão. Nós estamos apresentando aqui o nosso ano de 2026. Só que nós, muito obrigado, nós cristãos temos que entender uma coisa. Nós não vivemos de acordo com o tempo cronológico, que é o Cronos. Nós vivemos o quê? O Kairos, que é o tempo de Deus. O que determina o nosso tempo, o que marca o nosso tempo é o tempo de Deus. Embora seja um momento de renovação de ciclos, de objetivos, de ideias, de reflexão, a vida do crente ela é pautada na disciplina e na constância. Por quê? Muitas vezes a gente sonha com inúmeras coisas, mas sonhar é muito fácil, né? Planejar é muito bom. Não é bom sonhar? Sonhar é fácil, planejar é bom, mas sem disciplina, tudo morre na intenção. Tudo morre na intenção. Se o cristão não tiver constância, o que muda na vida do cristão não é um calendário, não é um 2026, não é um 2027, não é um 2028. É a constância na qual o cristão leva a sua vida. Disciplina é o que transforma a visão do cristão em resultado. Nós precisamos manter a nossa disciplina para alcançar os nossos resultados. É dizer não ao que distrai. Quando Paulo escreve aqui, ele fala assim, no 25, todo atleta em tudo se domina. Ou seja, um atleta ele é capaz de dizer não àquilo que é distração para a vida dele, porque ele está focado em algo. Ele está buscando algo. Paulo compara a nossa vida como uma corrida. Na corrida nós precisamos ter o quê? Características como atitudes que exigem esforço,
nosso esforço físico, falando aqui, foco e constância. Quando você está correndo, você tem que manter o quê? Um foco. Eu tenho que chegar ali. Ali é a minha linha de chegada. E para que você chegue lá e alcance o seu resultado, você precisa manter o quê? Um passo, uma constância, um trote. Você vai equilibrar a sua frequência cardíaca, vai assumir o seu ritmo, chegar numa zona ali que você vai conseguir, uma zona de esforço físico que você vai conseguir alcançar o seu resultado. Mas você tem que administrar isso, porque se você correr demais, se esforçar demais, você cansa, você para no meio do caminho. Se você caminhar lento demais, você não alcança o seu objetivo, então você precisa ter esforço. E isso é que Paulo está se referindo quando ele fala, trazendo esse paralelo, essa comparação. Nós precisamos nos mantermos focados, precisamos nos manter com disciplina e sermos constantes nisso. Sonho, planejamento e disciplina é o que precisamos ter. Um sonho é importante para nos dar o quê? Combustível. Mas um sonho sem planejamento para se tornar realidade é o mesmo que viver fora do mundo real. Ninguém vive viajando mentalmente, que eu estou falando. Se você não usar o seu sonho e planejar ele e usar a nossa vida espiritual para alcançar isso, a gente só vai viver no mundo das fantasias. E a gente precisa concretizar isso que Deus está colocando nos nossos corações. Na nossa caminhada cristã, nós devemos ter planejamento para viver os nossos sonhos e, inclusive, as promessas de Deus. Quando Deus nos promete algo, precisamos caminhar naquela direção. Precisamos ter foco para nos encaixar no propósito e receber o que Deus tem para nós através das promessas. Ou seja, nós devemos nos preparar, termos disciplina para alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Seria muito simples se Deus chegasse para mim e falasse assim, ó, eu prometo que você vai pregar às nações. E aí eu fico com o meu quadril, para não falar, né, outra coisa, sentado numa cadeira, sem descolar o meu quadril de uma cadeira e achar que Deus vai cumprir a promessa que ele fez para mim. Porque não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso ter foco, saber onde eu quero chegar. E o nosso foco, para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, esse foco precisa estar onde? Nas promessas. Sonhe dentro da promessa que o Senhor te entregou. Vai ser mais fácil. O caminho não vai ser tão difícil. Porque às vezes a gente sonha coisas completamente aleatórias daquilo que o Senhor nos prometeu. E temos que entender que a nossa vida aqui na terra é para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é assim que nós temos que progredir. Outra coisa extremamente importante para que possamos alcançar os nossos propósitos, o domínio próprio. A liberdade do cristão é poder dizer não para os padrões do mundo. Não é a liberdade para fazer o que quer, isso é libertinagem, para você fazer tudo aquilo que você quer. Isso não é liberdade. A pessoa que é livre, ela não é escrava de algo, ou de alguém, ou de um comportamento. Eu escolho o que eu faço da minha vida todos os dias, e Deus me deu essa liberdade para escolher. Eu escolho não falar mal do meu irmão, eu escolho ser humilde, eu escolho pregar a palavra do Senhor, eu escolho não cometer um pecado, porque isso é liberdade, porque eu poderia pecar, mas eu escolhi fazer diferente, lutar contra o meu pecado. Paulo, quando se refere ao atleta que em tudo se domina, podemos fazer uma reflexão das escolhas de um atleta. Um atleta tem a vida focada no seu propósito e mantém uma rotina diária para alcançar esse propósito. Não é porque o meu propósito é competir numa prova do ano que vem que eu vou deixar para chegar nos meses do ano que vem e competir essa prova. Não, eu preciso fazer o quê? Me preparar. E eu me preparo todos os dias. Todos os dias eu devo me preparar. É na terça-feira, no culto de oração.
é na quinta-feira, no culto do ensino, buscando renovar a minha mente e transformar o mundo através do conhecimento que o Senhor tem colocado. É no meu departamento, frequentando os meus ensaios. É no culto da família de domingo. É nos congressos. Eu me preparo para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, espiritualmente falando. Nós temos que ter foco. O foco não é ir à igreja dia de domingo, só dia de domingo não. Quando você pode, vem congregar, porque congregar é importante. Nós precisamos manter essa chama acesa. Precisamos muito para que as coisas funcionem, porque a vida do crente, ela é uma vida de rotina. E a rotina, disciplina, nos leva ao resultado. Porque todos os dias nós construímos algo diferente. Eu tenho percebido que desde quando eu entreguei de fato a minha vida para Cristo, a minha rotina, o Senhor tem trabalhado nela diariamente. Eu não tinha eu tinha o costume de acordar e levantar e começar o dia, no meio do dia, às vezes fazer uma oração, porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas não é convertido. Mas aí quando a gente se entrega de fato ao Senhor, deixa de ser um religioso e passa a ser um cristão que vive a essência de Cristo em nós, as coisas vão mudando. A rotina que você levantava, a primeira coisa que você faz já é dobrar o joelho, você já ora 10 minutos, daqui a uns dias Deus já te cobra, opa, eu quero meia hora mais cedo. Eu quero 40 minutos mais cedo, porque eu quero a leitura da palavra, eu quero a oração, eu quero a reflexão antes de você sair para o seu dia. Isso é Deus tocando nas nossas vidas, isso é foco, isso é esforço, isso é rotina. E essa rotina nos traz resultado. Se a gente quer um ano, um mês, uma coisa diferente, viver extraordinário, se a gente não tiver uma rotina, uma disciplina, nós não vamos alcançar o sucesso que nós estamos almejando alcançar aqui. Lembrando que todo sucesso que nós estamos buscando aqui é para engrandecimento do nome do Senhor. Ser cristão não nos exclui de passar as dificuldades desse mundo, mas nos capacita para passar de uma forma melhor, porque com Cristo nós temos a capacidade de vencer e superar os nossos desafios. Porque em Cristo nós somos fortes. Em Cristo nós podemos alcançar. E não adianta você, o irmão está falando sobre sucesso, sobre alcançar, sobre isso, sobre aquilo. O Senhor tocou no meu coração para falar sobre isso. Por quê? Porque a gente não está aqui para ficar pregando teologia da prosperidade, não. Mas nós sabemos que se nós buscarmos o Senhor ainda nessa terra há de derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Aqui também. Então a gente precisa buscar isso, precisa trabalhar. A vida do cristão, para que ele possa alcançar os seus propósitos e buscar aquilo que ele sempre almejou dentro das promessas do Senhor, ela precisa ter uma rotina espiritual. Na rotina espiritual inclui o quê? Oração, jejum e leitura da palavra. Um cristão que não ora, um cristão que não jejua, eu não vou falar jejuar todos os dias, mas um cristão que não jejua. Agora, um cristão que não ora todos os dias e que não lê a Bíblia todos os dias está fadado ao fracasso. Sem arrodeio. Essa é a realidade. Se você não ora e não lê a Bíblia todos os dias, você está fadado ao fracasso. Isso é realidade. A palavra do Senhor precisa ser dita. E o jejum é extremamente importante também. Acho que até falei sobre isso uma vez, em uma das pregações que o Senhor me deu oportunidade. Nós precisamos consagrar as nossas vidas. 2, pessoal, propósitos espirituais, propósitos pessoais e propósitos profissionais. Nos propósitos pessoais nós incluímos o quê? Hábitos de rotina, que são o quê? O cuidado do corpo e da mente. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Às vezes vai ter gente que vai, aos seus 55 anos, alcançar a promessa que Deus deu, mas não vai gozar dessa promessa com tanta saúde. Isso é culpa de Deus? Culpa das nossas escolhas. Porque eu não tive cuidado com a minha mente e com o meu corpo quando eu era jovem. Então,
Vamos ter hábitos diferentes para que nós possamos alcançar e desfrutar daquilo que o Senhor prometeu para nós. E outra coisa, ações que geram resultado, ações profissionais. A vida espiritual e profissional, elas caminham juntas. No meu trabalho, tudo que eu deposito ali, no meu trabalho eu deposito para o Senhor, porque é um campo espiritual. Eu faço como se fosse para o Senhor. Eu sei que estou fazendo ali para o homem e recebendo aquele salário que Deus proveu na minha vida através daquela pessoa, mas eu faço para Deus, porque em tudo o nome do Senhor precisa ser glorificado, principalmente na minha vida e no meu trabalho. Então, meus queridos, o cristão vive com disciplina e está apto a alcançar seus sonhos e viver as promessas do Senhor. O sucesso na caminhada cristã é proporcional à constância. Paulo usa a imagem dos atletas gregos que se dominavam em tudo: dieta, treino, foco, por uma coroa de lucro, o quê? Corruptível. E o que nós estamos falando aqui hoje, agora trazendo para o campo espiritual, nós entraremos no ano de 2026, nós continuaremos buscando ao Senhor, porque o que a gente está buscando é uma coroa incorruptível. E nós só vamos parar quando nós alcançarmos essa coroa. Nós vamos chegar lá. Foco na linha de chegada. Mantenha a constância no seu ritmo. Trabalhe a sua mente para se desviar daquilo no seu caminho que está atrapalhando a sua corrida, a sua caminhada espiritual. E em nome de Jesus Cristo, eu e você, nós que estamos aqui e outros também que não puderam vir, mas nós vamos alcançar essa coroa que é incorruptível, em nome de Jesus Cristo. Para isso, existe foco, autocontrole, disciplina espiritual. Se estes que nós falamos aqui, de tantas essas coisas, tem tudo isso para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que é um troféu, uma medalha, um prêmio às vezes em dinheiro, quem dirá nós que buscamos a coroa incorruptível, a nossa salvação. Vamos juntos caminhar, correr, manter este foco, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso profissional, cuidar das nossas vidas e alcançar essa coroa. Em nome de Jesus. Eu faço votos de amor, graça e paz e que Deus abençoe a sua vida. Amém.